Tudo bem, pessoal? Estamos voltando, pois é, mesa aberta toda terça, 8 da noite, aqui na TVC. Vamos conversar hoje sobre a questão interessante, área da saúde. E tem um convidado especial. André Capiberibe, qual é o convidado? Doutor João Gilberto Macedo, João Gilberto Gomes Macedo, superintendente do Frotão, Eliomar. Na hora do acocho, quem salva é o IJF. Pois é, IJF, importantíssimo, nossa maior emergência do Estado, e que faz uma coisa que eu considero importante, doutor Gilberto, valoriza o SUS, o Sistema Único de Saúde, não é isso mesmo? É isso mesmo. De antemão, quero agradecer ao convite, ao programa Mesa Aberta. O IJF é a maior emergência do Estado, é um hospital de referência para traumas complexos, é um hospital que atende todas as classes sociais. Então, nós realizamos aproximadamente 6.000 atendimentos mês e o IJF vem nesse processo de reestruturação com o intuito de oferecer um atendimento mais humanizado, mais acolhedor, de oferecer um tratamento mais rápido para que esse paciente retorne ao convívio dos seus familiares com mais celeridade. E a questão recente do implante da mão de uma jovem que foi agredida, foi sucesso nacional, repercutiu mundialmente até. É um episódio triste, né? Lamentável. Uma jovem de 21 anos que tem uma vida inteira pela frente, vítima de uma agressão, onde teve praticamente os 2 membros amputados, e essa paciente foi encaminhada do Hospital Regional do Sertão Central, de Quixeramobim, e quando deu entrada na nossa instituição, no Instituto Dr. José Frota, diretamente já foi atendida, já foi direcionada ao centro cirúrgico e foi submetida a uma cirurgia complexa, que foi um reimplante de membros, no caso dela, bilateral. Quanto tempo durou, mais ou menos? Uma cirurgia de alta complexidade que durou, em média, 12 horas. Quem pagou? O hospital ele oferece o serviço gratuito a toda a população, e aqui eu quero agradecer ao Sistema Único de Saúde, né, o SUS, que é modelo aí para outros países, é um serviço que realmente presta essa assistência a toda a população em geral. Doutor João, acabou aquela história de romaria de ambulâncias do interior do IJF, ou tem ainda algum teimosão da região metropolitana? O IJF ele atende, em média, 60% da capital e 40% em relação à zona metropolitana interior, quando diz no quesito procedimentos. Então, ainda existe, sim, essa referência de traumas mais complexos para o IJF e essa é a proporção hoje que permanece ainda. Na realidade. E o Frotão salvou literalmente minha vida, Eliomar. Eu já tive até a oportunidade de dizer ao doutor João, em outra oportunidade. Eu tenho 49 anos, quando eu tinha 18, 19 anos, estava começando a dirigir, sofri um acidente e até hoje eu tenho platina aqui. Bati com a cabeça no retrovisor, uma sensação terrível, porque eu estava lúcido, sabendo o que estava acontecendo, mas a visão fechou durante uns 5 minutos. Já tinha aparelho celular, recém-lançado, ligaram para minha mãe, que é médica. No lugar, tinha plano de saúde, podia ir para qualquer hospital particular, mas ela implorou, pelo amor de Deus, leve para o IJF. Por isso que eu disse que na hora do aperto, é o rico, é o pobre, é o classe média, todo mundo para o IJF. O IJF esse ano completa 90 anos de história, né? São 24 horas de proteção à vida, com mais de 20 especialidades médicas de plantão. E desde o início da gestão, o serviço de reimplante do Ceará é um serviço que a gente vem trabalhando junto com o prefeito, que tem sensibilizado com a questão da saúde, no intuito de oferecer esse serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana. No Nordeste, esse serviço é disponibilizado apenas em Pernambuco, e aqui no Ceará a gente já tem profissionais com essa expertise, com essa experiência, e hoje já é uma realidade todos os dias da semana. Então, Doutor João, e tem uma coisa especial do IJF, não é só trauma não, né? Tem o Centro de Queimados, não é isso? Isso. O Centro de Queimados é uma referência para todo o Nordeste, né? Agora, no próximo semestre, a gente vai fazer uma reestruturação também, uma grande reforma, mas o IJF é referência na parte de queimados, na parte de toxicologia, no nosso CIATOX,
E agora também a gente reimplantou o serviço de hemodinâmica, tinha uma máquina que é uma das melhores máquinas do Ceará, que estava praticamente desativada, e em 2025 a gente já fez mais de 600 procedimentos entre exames e procedimentos cirúrgicos para resolver as demandas da hemodinâmica, da cirurgia vascular como um todo. O senhor falou que cerca de 40% dos atendimentos são de pacientes de fora, de Fortaleza. E é uma discussão antiga, porque o Frotão não nega atendimento a ninguém. Quem chegar lá é atendido. Exato. É atendido. Mas o custeio, a maior parte, é pelo município, né? A prefeitura que manda não paga nada, não tem contrapartida? Embora seja um hospital municipal, o hospital ele recebe esses pacientes vindos da região metropolitana e do interior. Em relação ao custeio, o município arca com a folha e a gente recebe um repasse mensal do governo do estado, em que aqui eu quero agradecer ao governador, em que esse repasse houve um acréscimo de 6 milhões para 10 milhões e houve um acréscimo também do incentivo federal. Então, hoje o JF recebe, em média, 13,4 milhões de reais do governo federal. É um orçamento grande, hein? Pesado. O JF também tem uma parte que é particular, ou não, doutor João? Não, essa parte que já foi particular, hoje não existe mais, o JF é 100% gratuito, hoje não tem mais nenhum serviço que cobra remuneração pela sua assistência. Hoje o JF é 100% SUS. Dentro desse contexto aí, qual é o peso aí desse tanto acidente de moto que eu acompanho em Fortaleza aqui? Quase todo dia muito acidente de moto. Vai batendo em JF, não é isso? Por incrível que pareça, a primeira causa de demanda de atendimento no Instituto Dr. José Frota são idosos ainda vítimas de queda da própria altura e geralmente cursam com fraturas do fêmur proximal, com fraturas do colo do fêmur, fraturas transtrocantéricas e, em segundo lugar, são os acidentes de trânsito, principalmente acidentes vítimas de motociclista. Então, vale salientar que o IJF não é a única porta de entrada do nosso serviço de saúde. Então, o IJF ele fica reservado para os casos mais graves, casos mais complexos, pacientes que foram vítimas de traumatismo crânioencefálico, que têm fratura exposta e, claro, é um número que vem aumentando nesses acidentes de trânsito. E aqui é sempre importante ressaltar essas medidas de prevenção, né? Como usar o capacete, não exceder o limite de velocidade, se beber não dirija, respeitar as regras de trânsito, isso é de suma importância para que a gente possa vir a diminuir o número de acidentes. E sobre isso, moto só é meio de transporte em locais ainda subdesenvolvidos. Em locais mais desenvolvidos, moto é lazer, né? O camarada anda no final de semana. E eu conversando com um colega seu, até no final do ano em São Paulo, eu passei a virada do ano em São Paulo, minha esposa, eu gosto muito de São Paulo, sim. E ele traumatologista, né? Colega seu, e ele me disse algo que eu nunca tinha pensado, doutor, que esses motoqueiros de Uber, no futuro, eles podem muitos ter problema na coluna, porque passam um dia carregando peso, né? E sobrecarrega. Sim, a postura é fundamental para evitar complicações, algum desenvolvimento de produção discal, de hérnia de disco. O peso também é um fator predisponente. Então, é importante que a cada 1h30, 2 horas, pare, faça um descanso, faça algum exercício e sempre ressaltar a importância do exercício físico. Então, fortalecimento da musculatura paravertebral, do core, é fundamental para evitar lesões no futuro. Isso aí vale também. Ele falou que a primeira causa é a queda de idoso. Eu não sou idoso, não, certo? Mas tem que ter a barra, né? Eu tenho colocar a barra. Mas como é que é essa questão que você acompanha esses idosos que chegam ali, as famílias? Esses pacientes muitas vezes escorregam no banheiro, em tapete, já em degrau. Isso. Então, esses pacientes, quando eles chegam, nós já desenvolvemos um protocolo que é o Fast Fem para operar o mais precoce possível. Um idoso acamado, ele aumenta o risco de complicações, como infecções do trato respiratório, infecções do trato urinário, as escaras de decúbito,
Então, a gente instituiu um protocolo que é para agilizar esses procedimentos cirúrgicos, para que esse paciente possa ser deshospitalizado, volte a andar o mais breve possível, né? Quanto mais tempo esse paciente é acamado, maior o risco de complicações, como tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda, entre outras complicações. E o que é que deve o idoso já fazer uma prevençãozinha para isso aí? O idoso ele deve fazer exercício físico, né? Claro, sempre supervisionado, com uma orientação, ficar atento à questão de tapetes, de degraus. Às vezes, muitas vezes, esse idoso pode ter uma diminuição da acuidade visual, colocar aquelas barras no banheiro para suporte, tudo isso é fundamental para prevenir uma possível queda. Outra questão importante é o tratamento da osteoporose, né? Então, isso deixa o osso mais fragilizado e é sempre importante fazer acompanhamento aí com o seu médico. E nós perdemos recentemente um amigo, né? Que trabalhou décadas com você no jornal O Povo. Perdemos 2. Não, o grande Lúcio brasileiro. E o Alan Neto também, uma queda também. Alan Neto também. Uma queda também em casa. O Alan também. O Lúcio, uma queda em Lisboa, infelizmente não sobreviveu. Quando vai para o hospital e complica, infecção hospitalar, tudo isso. Exato. E ano passado, né? Alan Neto tem uma queda e depois uma bactéria, pronto. Eu sou traumatologista de formação, depois fiz a subespecialização em cirurgia de mão e antes de eu concluir minha residência médica, eu também passei por isso. Minha avó faleceu por complicações devido a uma fratura de fêmur proximal. Então caiu, foi fazendo pré-operatório e aparecendo complicação, evoluiu com a pneumonia, depois com sepsis, infelizmente não resistiu. Então esse protocolo a gente vem fazendo, similar aos que acontecem nos hospitais privados, mas a gente quer sim melhorar o atendimento, melhorar o atendimento no Instituto Dr. José Frota. Isso é fundamental para aumentar a sobrevida e influencia consideravelmente o desfecho favorável desses pacientes. Também é uma escola, o IJF? O IJF é um hospital escola, né? Então ele forma profissionais de excelência, a gente vem se empenhando muito também nisso, em oferecer sessões clínicas. Hoje no IJF não falta mais material, então vem aumentando o número de cirurgias. Eu acredito que a formação do residente é importante você ter a parte prática de colocar a mão na massa, de realizar procedimentos, mas também a formação acadêmica. A formação teórica ela é muito importante no intuito de orientar esses novos profissionais que vêm aí a ocupar o mercado de trabalho. A estrutura hoje do Frotão é suficiente para atender a demanda ou se tem que ampliar mais uma reforma? O hospital passou muito tempo sem manutenção predial, sem reforma de estruturas. E claro que o IJF já tem um prédio, o IJF1 é um prédio mais antigo, precisa sim de reforma, de reestruturação. Só na nossa gestão nós já conseguimos entregar 30 novos leitos de UTI, mais 40 leitos reestruturados. Além dos leitos de UTI, nós reformamos 99 leitos de enfermaria, todos requalificados. A gente precisa renovar uma parte do parque tecnológico do hospital. Então a gente sabe que a medicina ela vem evoluindo muito nos últimos anos e, consequentemente, surgem novos aparelhos e a gente tem que acompanhar o que tem de melhor. Então o IJF ele vem trabalhando no intuito de oferecer mais conforto, de oferecer mais um atendimento mais humanizado, mas de oferecer condições de trabalho. Então, hoje é uma realidade em relação ao material, que não falta material para a realização de cirurgias traumatológicas, de cirurgias da bucomaxila, da neurocirurgia, mas, claro, sempre a gente pode melhorar. Doutor João, tem concurso público vindo por aí? Bom, isso aí é uma questão que a gente vem trabalhando, a gente sabe que tem um impacto financeiro. O prefeito Evandro Leitão já impulsou no JF 125 novos profissionais em várias áreas, como enfermagem, como a própria cirurgia de mão, como médicos clínicos, fonoaudiólogos, mas a gente vem pleiteando um novo concurso e essa é uma decisão que deve ser
programada junto com a Secretaria de Planejamento, junto com a equipe do prefeito Evandro Leitão, porque tudo gera um custo. Mas eu acredito sim que até o final da gestão a gente acredita que saia um concurso. Uma curiosidade, quanto é que é o custo do IJF? O custo do IJF hoje sai em média em torno de 65 milhões mês. Doutor João, toda vida merece respeito e o médico não distingue classe social, profissão, nada disso. Quando chega algum criminoso, até mais perigoso, ferido que precisa de atendimento e é bem atendido, igual a todas as outras pessoas, como é o procedimento? Não dá uma certa tensão, não? Olha, nossa principal função é prestar assistência à saúde. Então, quando esse paciente adentra a nossa unidade, o primeiro passo, a primeira medida é salvar vidas. O IJF tem um lema de 24 horas de proteção à vida. Mas, além disso, a gente vem trabalhando essa questão da segurança. Então, a questão da segurança no IJF é um problema crônico e a gente vem trabalhando isso com protocolos. Então, nós mudamos o protocolo de acompanhante, de visitante, tem que ser parente de primeiro grau. Aumentamos o efetivo da Guarda Municipal. Hoje tem uma viatura 24 horas por dia da Polícia Militar. Aumentamos o quantitativo da Guarda Municipal. Aumentamos o quantitativo do número de câmeras dentro do hospital. Hoje a gente já consegue rastrear o trajeto de qualquer pessoa pelo reconhecimento facial. Recentemente foi noticiado também a integração do leitor facial das câmeras junto com a Polícia Civil, similar ao que acontece aí nos estádios como o Castelão, e lá agora alguns pacientes que deram entrada, que tinham mandado de prisão em aberto, já foram acionados a polícia, a nossa guarda, e esse paciente, depois que foi realizado o atendimento, já foi conduzido à delegacia. O senhor falou agora há pouco no prefeito Evandro, e por dever de justiça, fugindo um pouco a pauta do Forotão, mas um reconhecimento. O prefeito, quando assumiu, poucos postos de saúde, poucas UPAs tinham aquele que é o aparelho mais básico quando o ser humano tem algum mal-estar, que pode ser um infarto, que pode ser um AVC, eletrocardiograma. Pouquíssimos postos tinham. Hoje todos possuem. Já ajuda, né? E é o básico do básico, né? Um elétrico. Eu assumi o Instituto Dr. José Frota como superintendente e adjunto. E tinha à frente a doutora Riane Azevedo, a qual tem minha admiração, é uma mulher guerreira, extremamente competente. E eu, junto com o prefeito Evandro, vem realizando um trabalho realmente de relevante importância. Então, o prefeito Evandro é muito sensível às causas da saúde, vem fazendo um grande trabalho, tanto na atenção primária, é uma reforma dos frotinhas, dos Gonzaguinhos. Os frotinhas agora também vão ter leitos de UTI, vão aumentar as salas de centro cirúrgico. E uma das prioridades do prefeito é de não deixar faltar medicamento. Então, que existiu uma fila aí, se eu não me engano, de quase 250 mil eletrocardiogramas e foi colocado um aparelho em cada posto. Isso é fundamental para descentralizar a assistência. Antes só eram feitos em 11 pontos e aí, a partir da gestão Evandro já foi redimensionado e foi feito em 134 postos de saúde. Com isso, a gente já conseguiu zerar a fila de eletrocardiograma. Então, isso é uma vitória, é uma conquista importante para a população de Fortaleza como um todo. Não desmerecendo quem passou, toda a gestão tem seus erros e acertos, mas os dois prefeitos anteriores eram médicos, né? E veio um não médico e aparelhou. E aproveito e pergunto, o que está faltando hoje para melhorar mais ainda o sistema lá no IJF? Olha, a gente trabalha sempre... Hoje, seguindo com pés firmes no presente, mas olhando o futuro. Certo. A gente quer ampliar o número de cirurgias, a gente tem uma meta de chegar a 1.500 cirurgias, a gente quer reestruturar o serviço de queimado, que realmente precisa de reforma. A gente vai reformar os 90 leitos de UTI, só está faltando 20, já começaram a reforma em mais 10.
a gente vai melhorar a questão da segurança pública, vai melhorar a entrada lá do subsolo, vai ser uma entrada similar ao que acontece nos aeroportos, mas, acima de tudo, oferecer um atendimento de qualidade à população de Fortaleza, um atendimento mais humanizado, um atendimento mais digno, no intuito de diminuir o tempo de permanência e melhorar os indicadores da saúde de Fortaleza. Aí a chegou por lá? Inteligência artificial vai chegar? A gente tem alguns projetos já de comunicação. Hoje é uma queixa frequente a falha da comunicação dos médicos com os familiares. Então, a gente já vem trabalhando alguns programas de inteligência artificial no intuito de oferecer orientações a pacientes que foram submetidos à artroplastia de quadril. A gente tem uma cartilha, mas essa cartilha pode ser disponibilizada pelo celular, onde a IA já faz essa orientação pós-operatória, na questão de marcação de consultas, de orientar quando está próximo a alguma cirurgia eletiva. Então, a gente vem trabalhando sim nessa questão de inteligência artificial. O senhor falou em possível concurso público. Qual a carência, e se é que existe carência, qual área necessita uma demanda maior? A gente está fazendo esse dimensionamento, está fazendo um estudo em todas as classes. Hoje, por sinal, é o Dia Mundial da Enfermagem aqui no JF, já teve um evento. Eu queria parabenizar todos os enfermeiros que fazem um serviço brilhante, um serviço de excelência. A enfermagem participa de todos os processos, desde o ponto de entrada, no acolhimento, até a assistência, enfim. E hoje também se inicia a Semana da Enfermagem, onde é contemplado todos os técnicos, todos os auxiliares e todos os enfermeiros, onde a gente tem um quantitativo de quase 1.800 funcionários dessa classe. Então, um quantitativo bem importante no número de profissionais do Instituto Dr. José Frota. Então, a gente está fazendo esse dimensionamento, precisa de fisioterapia com o aumento das UTIs, mas a gente está fazendo esse estudo e já vai direcionar aí para um nível superior. Muito bem lembrado. Eu vou contar aqui um exemplo pessoal, por questão de reconhecimento da minha parte. Na primeira onda da Covid, eu tive uma Covid muito forte. Graças a Deus, Nossa Senhora e os profissionais da saúde, eu estou vivo. Fui entubado, tudo isso. Passei um mês deitado na cama. Deitado, literalmente deitado. Uma parte na UTI, depois na semi-UTI, uma parte entubado, uma parte não entubado. No primeiro dia que eu cheguei, eu já não podia me levantar, porque a saturação estava muito baixa. Passei, Leomar, um mês com auxiliares de enfermagem me dando banho na cama. Só é constrangedor na primeira vez. Depois a gente agradece a Deus por essa oportunidade. Então, um reconhecimento justo, muito bonito o senhor fazer publicamente esse reconhecimento aos profissionais da área da saúde não médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e fisioterapeutas, que são fundamentais também, inclusive no controle ali do tubo, né? Sim, todos os profissionais, eles devem andar de mãos juntas, né? Então, o tratamento multidisciplinar é fundamental para que a gente tenha êxito aí no tratamento das diversas patologias. A questão do ato médico, como o senhor observa, ainda tem uma certa polêmica, digamos assim? Eu acho que cada classe deve fazer o que o conselho orienta. Então, hoje a gente tem que fazer nossas obrigações de acordo com as orientações do Conselho Regional de Medicina, de Farmacologia, de Enfermagem. Então, eu acho que a gente tem que caminhar nessa linha. Doutor João, a gente sempre pergunta, para quem o senhor serviria um cafezinho gostoso? Olha, de antemão eu queria agradecer o convite dos amigos, mas eu queria agradecer a oportunidade do prefeito Evandro Leitão. Ele me destinou essa missão de administrar o maior hospital de trauma do estado. Não é fácil. Não é fácil. Eu estava com minha vida bem tranquila, tenho uma filhinha pequena, estava vivendo uma vida bem mais calma. E aí ele me confiou essa missão e eu estou me dedicando ao máximo. E hoje
num curto espaço de tempo, eu posso dizer que a gente já conseguiu melhorar a vida das pessoas, a gente já conseguiu ajudar muita gente que passou pelo JF. Então, isso é muito gratificante. Eu tenho uma educação católica, eu já perdi meu pai, minha mãe, mas eu tenho certeza que a orientação que eles me deram foi de ajudar as pessoas. E Deus me colocou como médico, como cirurgião, e Ele me colocou nesse intuito de oferecer um bom trabalho, de ajudar as pessoas. E quem não merece um café tão especial, doutor João? Olha, é uma questão difícil porque a saúde ela precisa melhorar muito. Então, existem vários fatores, muitas vezes não depende de um único fator, mas aqui eu não queria citar o nome de uma pessoa, eu queria citar a problemática que é você ver uma pessoa aguardando muito tempo por uma cirurgia, por uma falta de remédio no posto, por uma falta de assistência. Então, o JF ele ainda tem alguns problemas sérios, tem alguns problemas com longa permanência, mas não é por falta de assistência, é pelas comorbidades clínicas. Às vezes o paciente chegou, teve um traumatismo crânioencefálico, teve uma pneumonia broncoaspirativa, e ele não tem condições de ser submetido a uma cirurgia naquele momento. Isso provavelmente, consequentemente, ocasiona um maior tempo de permanência. Então, isso a gente vem trabalhando em tudo de oferecer. Beleza. Gostou? Demais. Escascadinha do JF. Doutor João Gilberto, nome de cantor e compositor, né? Beleza, né? Mas ele confidenciou que não canta tão bem assim. Foi muito bom. Eu adorei a entrevista, viu? E você fique atento aí, porque não perca, Mesa Aberta vai estar de volta na terça-feira, 8 da noite, na TVC, ok? E não perca não.